Receba agora a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 57. Esta palavra, ela é extremamente importante e você precisa ouvir isso, porque isso você vive, nós vivemos no dia a dia. Chegou o período agora em que as pessoas ficam mais tarde trabalhando, hein, gente? Você está aqui, amém, graças a Deus, né? Mas tem muita gente que esse período aí vai até mais tarde. Então, vamos em Mateus 26, verso 57. Não é aula de direito, mas nós vamos falar algumas coisinhas de direito. Precisar da sua ajuda, hein? Quer sentar aqui na frente? Senta aqui do lado direito meu aí. Por quê? Eu vou falar de suspeição. Já ouviram essa palavra? Já ouviram falar dessa palavra? Suspeição, ou nulidade, ou testemunha falsa. Essa já ouviram falar, né? Testemunha falsa. Então vamos nisso no nome de Cristo. Mateus 26, 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas falsas testemunhas. Então nós vamos falar aqui uma coisa que nós vivemos. Eu pregava no outro culto, que infelizmente você vive e a sua atenção tem que ser tamanha para você aprender a lidar com a coisa. Você precisa aprender isto aqui. E como precisa? Diz a Bíblia, os que prenderam Jesus Cristo, o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Talvez a sua Bíblia fala dos escribas. Tem Bíblia que fala escribas? Sim, tem Bíblia dos escribas. Os mestres da lei, aqueles que se achavam capacitadíssimos, poderosos, que tinham tamanho e entendimento. Os religiosos, que só eles estão certos. Eu disse aqui no outro culto o seguinte: você tem um problema na sua casa, você é casado, você é casada, você tem um problema. Você pega a discutir a sua relação, isso é só um exemplo, pode ser na casa do marido, dos pais do marido, da esposa. Você pega para discutir a relação na casa da mãe, da família da sua esposa, mas a família da sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, não gosta de você. Os irmãos dela não gostam de você.
Vice-versa. Não gosta de você. Os primos também não gostam de você. Ninguém da família gosta de você. E você indo na casa desta pessoa, será ali discutida uma relação. Quem será ouvido ali? Eu tenho aqui a advogada. Os que prenderam a Jesus Cristo, os que prenderam a Jesus, o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Quem estava naquela casa eram pessoas que amavam, aceitavam a Cristo, o cristianismo, o evangelho? Você vai discutir uma tal relação na casa da esposa, da família da esposa ou do marido, tanto faz. Mas nessa família, nesta casa, ninguém aceita você, ninguém gosta de você, a mãe não gosta, o pai não gosta, a irmã não gosta, os irmãos não gostam, o primo não gosta, ninguém gosta, nem o cachorro gosta de você. Dá para discutir a relação dentro dessa casa, juridicamente falando? Um juiz, doutora, quando vai julgar uma causa, ele tem que olhar quantos lados? Um lado ou dois lados? Os dois lados. Está desligado e está ligado aí. Ele tem que olhar os dois lados. Se ele olhar um lado só, ele não está sendo imparcial. hã? Ele não estará sendo imparcial. Não estará sendo imparcial. Bi ou unilateral? Estará sendo unilateral. Unilateral, ouvindo, olhando uma só parte. Preste atenção nessa mensagem. Você vai precisar disso hoje, amanhã, depois, até na oração. Injustiça às vezes há. Eu sou um homem casado. Trabalho fora. Suo, transpiro até não aguentar. Chego em casa revoltado, dizendo que eu tenho direito, quero tudo para mim, a mulher tem que me dar toda a atenção. Está certo? Está errado. Está certo ou está errado? Está errado. O que o marido está sendo? Veja como o mundo jurídico não está fora da Bíblia Sagrada. Eles levam Jesus Cristo para dentro de uma casa onde só tem pessoas que não concordam, não aceitam com Jesus, não aceitam Jesus, o Evangelho. Na nossa lei, no nosso tempo, isso aí está errado. O marido exige só para ele, com ele, ou só ela, com ela, para ela. Mas espera um pouquinho, o que a mulher ficou fazendo em casa? Lavando, passando, costurando, fazendo aquilo, porque no dia seguinte ele vai sair para trabalhar, a roupa dele vai estar limpinha, cheirosinha, a casa arrumada. Verdade ou mentira? Ele só quer para ele, então ele está completamente errado. Então pode um juiz olhar a causa, diz a Bíblia Sagrada que eles entraram na casa e só tinha pessoas que não eram a favor de Cristo, mas a favor daquele grupo de sacerdotes, daqueles homens. No nosso tempo, na nossa lei, isso tem um nome que não pode ser feito. A senhora lembra? Seria a questão da... não haveria equidade, não chegaria à justiça? Suspeição. Tem que suspender o caso aí. Não tem tudo, dá para lembrar também. É porque o meu está anotado aqui já. Um juiz, ele não pode pegar um caso quando ele é amigo do advogado, amigo daquelas pessoas, pois será suspenso o caso, para poder ser trocado. No artigo do CPC, do Código do Processo Civil, no artigo 135 diz: reputa-se fundada a suspeição
de parcialidade do juiz quando o amigo íntimo ou o inimigo capital de qualquer das partes. Eu trago a lei dentro da palavra de Deus aqui. Alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes deste, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Espera um pouquinho. Você está levando Jesus Cristo para ser julgado a uma casa onde tem pessoas que não são a favor do Senhor. Isso aí não pode ser feito, esse julgamento. Pois todos vão condenar a Cristo. Não tem ninguém a favor dele. Ninguém é a favor de Cristo. Ninguém será a favor da mulher. Você está levando a sua esposa para ser julgada e condenada dentro da sua casa, onde ninguém gosta dela. Ou ao contrário, levando o seu marido para ser julgado e condenado dentro da sua casa, mas ninguém gosta dele. Você trabalha em um lugar, existem pessoas que não gostam e não aceitam você. Como pode ser feito esse julgamento? Geralmente a pessoa, ela quer ser ouvida, mas ela não quer que ninguém ouça a outra parte. Deus não concorda, Deus não aceita. Geralmente contamos o nosso caso, contamos a nossa situação, contamos a nossa versão, falamos da nossa situação, eu estou assim, mas espera um pouquinho, vamos ouvir a outra parte. O juiz, ele tem que ouvir a outra parte, Deus vai ouvir a outra parte. No dia do tribunal, do juízo final, o Senhor, ele sabe de tudo, mas ele vai ouvir também a outra parte. Ei, meu irmão, minha irmã, geralmente nós apresentamos as nossas causas, nós falamos que somos precisados, que nós necessitamos, falamos que somos doentes, somos problemáticos, vivemos mal, mas não falamos bem ao outro lado, para que possamos ser abençoados. A coisa não funciona por acaso ou no talvez. Foi muito bonito aqui no outro culto, vendo as pessoas orarem, eu orando, todo mundo orando, e pessoas falando, Senhor, eu também estou errado. Por que a outra parte não pode ser ouvida? Tem que ser ouvida. Se você está levando um caso como este para ser julgado, se você está levando um caso como esse e ele já tem um certo vício, esse caso não pode ser julgado. Existem coisas que você não pode nem sequer levar a Deus, pois já tem erro, a não ser que você conserte. Levaram Jesus Cristo para um julgamento e não podia, já tinha um vício. Opa, está errado. Alguém na hora diz, pessoal, nós não podemos julgar esse homem, não estão aqui todos os sacerdotes. Leiam comigo aqui, o que diz a Bíblia, versículo 57. Os que prenderam Jesus e os levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Vocês sabem que Jesus Cristo precisava de uma testemunha, não precisava? Se a gente olhar bem, haverá um julgamento, então a outra parte precisa estar presente, ou não? Precisa? Então Pedro, ele entrou naquele lugar, porque ele era conhecido de um sacerdote, conhecido de discípulo de sacerdote. Então ele foi entrando num lugar, alguém disse, eu conheço ele, deixa ele entrar. Alguém disse, eu conheço ele, deixa ele entrar. Bem, Pedro, por que você não foi um pouquinho mais adiante para ser testemunha de Cristo? Teve gente que gostou muito do que eu falei aqui. Na minha oração pedi, Deus, seja a nossa justiça. Seja a nossa justiça, pois injustiça há no nosso meio. O Pedro poderia ser testemunha de Cristo. O Pedro não entrou. Chegou até a metade. Tem gente que diz que está com você até o fim, mas na hora mesmo, na hora H, tem gente que vai pular para fora.
Quem mais poderia ser testemunha de Cristo? Todos eles disseram: estaremos contigo. Todos os 12 discípulos não estavam com o Senhor. Já tinha mais testemunhas para estar com Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor curou, multiplicou pães, curou, purificou muita gente, multiplicou os pães e os peixes. Quantos não comeram daquele peixe? Só a primeira foram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. A segunda foram 7.000. Quantos homens que não viviam na sociedade, no meio do povo, e o Senhor purificou. Pessoas que estavam mortas. Esse homem é verdadeiro, mas não estavam ali, nem foram lá. Não, mas eu não sabia. Mas você iria? E quando o Senhor estava sendo crucificado, por que você não testemunhou? Por que você não lutou por ele? Sabe o que quer dizer isso? Tem gente batendo nas suas costas, dizendo que vai estar contigo no dia do julgamento. Tem gente dizendo que vai ser contigo até o fim, mas na hora que o cinto e o cerco apertar, você não vai ter essa pessoa. O único que vai estar contigo é Deus. É o único. Por isso você tem que orar e falar: Senhor, seja minha testemunha. Senhor, faça justiça. Porque eu vi muita gente, eu falei aqui hoje, eu já vi muita gente ser grandemente abençoada aqui na igreja, mas muita gente mesmo, e essas pessoas negarem Cristo, nem na igreja estão, ou não estão mais com Cristo, mas viram a glória de Deus, anunciaram o Senhor, mas o negaram. Uns até chegam perto. Repare que o Pedro não estava longe, ele conseguiu entrar aonde Jesus estava, entrou um pouquinho mais, mas ele não foi lá dentro para testemunhar. Não tinha ninguém ali que poderia ser a favor de Cristo. Tudo bem que poderia. Então esse julgamento não pode ser feito. Meu irmão, minha irmã, tem coisa que não pode ser falada, tem coisa que não pode ser iniciada na sua vida. Você está, se Deus mandar, você vá. Se for a ordem de Deus, não perca tempo. Mas meu irmão, minha irmã, se você vê que Deus não está presente, saia fora desse julgamento. E eu sei onde eu estou entrando. Hein? Você está, como é que diz a palavra? Despreparado. Você está só. Você vai perder a paz. Você vai perder a fé. Porque todos estarão contra você. Sabe aqueles filmes americanos? Uma pessoa negra sendo julgada no meio dos brancos, ou uma pessoa branca julgada no meio dos negros. Amigo, não tem 1, 2 brancos, não tem 1, 2 negros? Bem, então eu vou ser condenado. Sim. A balança aí está errada, o peso está errado. Coloca-se Jesus Cristo, põe você não deixa a pessoa se defender, ninguém deixa você se defender, haverá morte, condenação. Olha o que diz o versículo 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus. Tem Bíblia que diz: os principais dos sacerdotes. Sua Bíblia diz principal dos sacerdotes. Estavam todos? Estavam todos os sacerdotes? Não. Não estavam todos. Então esse julgamento é desigual. Isso vai te ajudar amanhã, como eu vou conseguir ajudar pessoas que estão me assistindo. Você está, me permita usar o termo, você está entrando numa furada. Você está pedindo para ser condenado. Você está pedindo para ter problema com a família do marido, com a família da esposa. Existem coisas que são desiguais e não pode ser feito. Você tem que dar chance, e chance também tem que ser dada para você. Não deram chance para Jesus Cristo. Você não está tendo chance para falar, chance para se defender,
Onde vai parar isso? Em morte. Foi o que aconteceu com Jesus. Os principais dos sacerdotes estão aí. E todo o sinédrio estavam procurando um depoimento que? Falso. Bem, testemunha falsa? Testemunha falsa? Fazer afirmação, isso é no CPP, artigo 342 do Código Penal, do Processo Penal, diz: fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em processo judicial, policial, ou administrativo, ou em juízo arbitral. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, ou processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, meu irmão, não pode ser de jeito nenhum aplicado. Existem pessoas que querem ter as coisas, vêm com mentira, vêm com engano. Jesus diz na sua palavra: aquele que age com a verdade, o que fala a verdade, manifesta a justiça de Deus. Pastor, eu vou sofrer, Deus será contigo. Não invente. Inventaram com Jesus Cristo, provocaram. Ele disse no Espírito, mas agiram para o outro lado. A testemunha falsa, a mentira, conversa inventada. Me lembro uma vez, num dia que eu estava aqui na cidade judiciária, e um pastor nosso foi minha testemunha, e o juiz todo serão disse para minha testemunha aqui, no dia que bateram no meu carro, o juiz olhou e falou assim para minha testemunha: como é que o senhor chama? Todo serão. O pastor, fulano de tal. O senhor está disposto a falar a verdade, porque se o senhor falar mentira, eu dou voz de prisão, mando prender o senhor, porque o pastor, eu falei, ele é bem branquinho, eu falei, vai ficar vermelho na hora. Você não pode mentir, você não pode inventar, você não pode vir com falsidade, com engano. Minha irmã, se você está sofrendo, se você, meu irmão, está num tribunal, como eu disse, colocaram você na casa dele, ou na casa dela, ou no trabalho, onde todos não são favoráveis, não são a seu favor, pode ter certeza, fique na verdade, porque Deus vai ser a sua testemunha, Deus vai ser o seu advogado, Deus vai ser a sua ajuda. O que não pode existir da sua parte, se te colocam nesse julgamento, Deus será contigo, você que não pode ser injusto. Me perdoe se eu não lembrar aqui, mas a advogada pode me ajudar. O artigo 18, 19, cada um deles tem um item, mas o artigo 18, 19 e 20 do CDC, que é o Código do Consumidor, uma coisa que você compra, que já vem com defeito, e sabendo o vendedor que já tem defeito, que pode ter problema, é chamado vício. Um julgamento como esse aqui, ele já tem vício. Já começa errado, então é passivo de nulidade. Não pode nem iniciar, está errado, já vem com vício, já vem com erro. Isso você tem que aprender. Não, eu não estou dando aula de direito de jeito nenhum, nem sei dar, mas uma coisa ou outra a gente pode lembrar, pode ter uma ajuda. Você começar uma coisa, se alguém começou com você, Deus será contigo, Ele será sua ajuda, seu socorro, Ele será sua testemunha e será o seu advogado para dizer: olha, começou errado, tem vício, então isso não vai dar prosseguimento. Mas você não pode ser injusto, você não pode vir com falsidade, você não pode começar as coisas erradas, você não pode pegar o seu problema e jogar, fazer a mesma coisa como os injustos fazem, pegar a coisa e jogar somente para aqueles que estão com você. A Bíblia Sagrada diz: se alguém te odeia, alguém te aborrece, alguém não quer o teu bem, ame essa pessoa. É fácil? Não, não é. Mas ame essa pessoa.
queira o bem dela. É o contrário. E aí que Deus será com você. E aí que Ele vai te abençoar. Deus não vai te abençoar se você for igual a eles. Olha que erro tamanho aqui. Eles prenderam Jesus Cristo e levaram para ser julgado a um grupo de pessoas que não concordam com Cristo. Julgue a Jesus Cristo no meio dos santos, dos salvos, daqueles que foram abençoados. Você vai perder, amigo. Você vai perder. Eles não prendiam Jesus Cristo quando o Senhor estava na multidão. Por que não? A multidão ia apedrejá-los. Mas eles tentaram pegar Jesus Cristo como estava só, afastado, quando Judas o entregou. A minha mensagem é: não faça o que os ímpios fazem. Se você for justo, Deus será justo com você. Se eles agem com injustiça, então o Senhor será contigo. Permaneça fiel. Isso não vai para frente. Cristo, seu advogado, ele vai dizer: começou com vício, começou errado, passivo de nulidade. Não pode. Ah, não, mas ele aqui são os meus amigos. Pior ainda, fazendo analogia, o juiz não pode ser amigo do advogado, o juiz não pode ser amigo daquela pessoa, ninguém pode ser amigo do juiz. Amém, queridos? Isso aí é bom até a gente falar, você avuçar uma curiosidade, uma pulgazinha atrás da orelha, e você diz: eu tenho um processozinho aí, e vai ser julgado na vara tal, e você diz: eu fiquei sabendo que o juiz é amigo. Já conversa com o seu advogado. Se o seu advogado não sabe, o juiz não pode ser amigo, o advogado não pode ser amigo do juiz. Pastor, eu comprei um negócio e veio quebrado. E ele até sabia, chama-se vício. Começou uma coisa e aquilo, todo mundo sabia que era errado, chama-se vício. Você começou algo, você sabe que está errado, você sabe, é vício. Ninguém será contigo. Meu irmão, minha irmã, ninguém será com você. Deus não trabalha com injustiça. Deus não trabalha com injustiça. Deus trabalha com justiça. Foi isso que eu pedi na oração. Eles foram injustos com Jesus. Não deram oportunidade para ele se defender, ter testemunhas. Eles disseram: vamos caçar testemunhas, alguém que possa falar contra ele. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que o pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Aí eles acharam duas. Quem pode aqui? Quem pode? Foram procurando, mas ninguém achou nada que fosse a favor de Cristo. Mas por que não acharam nada que fosse a favor de Jesus? Eu pergunto, procuraram? Hein? Não. Então, meu irmão, é como um marido e uma mulher. Ai, mas não sei o que, vamos na casa da minha mãe. Mamãe, o que a senhora acha? E você acha que a sua mãe vai ser contra você? Bem, não estou aqui para criticar nem diminuir ninguém, mas entre o marido e a esposa, às vezes, quem está fazendo o papel de bruxa memeia aí, ou bruxo memeio, quem está fazendo é a mulher, ou o homem. O pior da história, o ruim da história, não é você que está pedindo defesa. Às vezes é você que está fazendo a meleca toda, está estragando tudo. Não, mas pode perguntar minha mãe, meu irmão, pode perguntar meu tio, meu primo, meu sobrinho, pode perguntar, né? Que a tia sempre dá presente para você todo ano. Perguntar para ele? Pergunta para o outro, pergunta para o de fora. Entende? Você não pode ser dessa maneira, chegar em casa e falar: e eu? Mas não é só você, tem outra parte. Amém, queridos? Quantos de vocês aqui não têm se achado talvez o santão, o certinho, a certona, o intocável, o infalível, não erra,
Você diz, pode perguntar, pastor, para todo mundo que me conhece. Aí é fácil, né, irmão? Se eu perguntar para quem não te conhece tanto, será que você é tudo isto? Ninguém pode fazer esse julgamento que foi feito aqui. Vamos condenar. Espera um pouquinho, se é para fazer um julgamento, vocês são a favor ou contra? Nós somos contra, então vamos buscar outra parte. Quem é a favor? Nós temos vivido a injustiça de um lado e de outro. Então vamos orar a Deus, pedir a Ele para que Ele venha ser o nosso advogado e lutar a nosso favor. Mas Jesus não vai defender causa como muitos advogados que a gente vê no nosso tempo. Tem advogado que ele não importa, apesar que seria falta de ética de muitos advogados, se eles estão seguindo uma linha na advocacia, ele falar, não vou defender, ele não pode. Se ele falar, não, eu defendo na área penal, o cidadão lá que cometeu o delito diz, olha, eu fiz, mas te contratei para você dizer que eu não fiz. O advogado vai defender com unhas e dentes que o seu cliente não fez. Mas Cristo não. Se você falar, Jesus seja o meu advogado, você vai dizer, Cristo, eu fiz, mas quero que o Senhor me defenda dizendo que eu não fiz. Vocês acham que Ele vai te defender? Não. Porque Ele é justo. Ele não vai concordar com o erro. Então a melhor coisa a fazer é, Senhor, eu errei, me perdoa. Pronto, já é um jeito, um meio dele defender você. Como o advogado diz, me dê tudo, não me esconda nada, me traga tudo que você tem para que eu possa te defender. Você chega diante de Cristo e diz, Senhor, primeira coisa que eu quero dizer, que eu lhe trago aqui agora, é que eu errei. Como é que é? Eu errei. Eu errei sim, e eu estou arrependido. E quem se arrepende não volta a fazer. Eu estou arrependido, me perdoa. Jesus já tem uma coisa fortíssima para esfregar na cara do diabo. Vai dizer, você até poderia tocar nele, mas não pode porque ele está arrependido. E ele pediu perdão. Amém, queridos? Fiquem de pé todos. Tem a suspensão e a outra é o impedimento. Lembra da diferença aí? Uma é quando ele não tem, acho que a competência para estar julgando aquela determinada causa. Impedimento. E a outra, ele tem um interesse. A suspensão, muito bem. Provoquei, que eu estava lendo hoje. Está boa de cabeça, hein? Quando ele tem um interesse, é a suspensão. E o impedimento, quando ele não tem a competência. Dá para fazer o AB de novo. Aleluia! Às vezes você diz, não, eu estou fazendo tudo isso aqui, porque pelo menos se a gente se separar ou ele morrer, eu ganho. Não, não. Tem gente que às vezes não faz papel de vítima, né? Ela é o juiz da causa. E leva o negócio para comar ela. Vamos lá na casa da minha mãe que você vai ver só. Por que você não faz esse julgamento numa praça? Por que você não faz esse julgamento no dia do aniversário? Não, não dá, porque vai estar todo mundo lá. Todo mundo quem? A parte dele e a minha parte. Mas seria o certo. Porque às vezes eu estou errado, eu estou certo, minha esposa está errada. Chama ela aqui, ela vai dizer, eu estou certa e ele está errado. Então quem está errado? Quem é que está certo? Vamos para o tribunal. Então vamos perguntar, vou chamar a minha mãe. Mas a sua mãe, ela gosta de você? Vou chamar meu pai aqui, mas meu pai gosta de você? Teu pai gosta de você? Mas vou chamar meu primo, vou chamar meu tio, mas eles gostam de você e não adianta. Você tem que ser justo, meu Deus. Eu vou chamar uma pessoa que não é da minha casa e etc, etc. Ela é errada. Não, eu não chamo. Às vezes está faltando isso em nós. Feche os seus olhos e eleve o seu pensamento a Deus. Deixa eu fazer uma oração para aqueles que me assistem. Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não são poucas as pessoas que agem com injustiça e vivem a injustiça. E aqui eu tenho pessoas que são julgadas
e como pessoas que me assistem, são julgadas e condenadas de uma maneira totalmente errada. Como Jesus Cristo, que foi levado, Senhor, para ser julgado por um grupo de pessoas que não concordavam com aquilo, não concordavam com o que ele estava fazendo. Não, meu Deus, que um tribunal já existisse, e ele, meu Pai, sendo levado a um banco para ser julgado de réu, e havendo as duas partes, um povo que cria, um povo que tinha sido curado, que já havia conhecido Deus, e um povo que não. Vivemos isso. Eu sei que eu tenho pessoas aqui que são condenadas, ou por um marido, pela esposa, pelos amigos, pela família, e ela vive mal por causa disso. Ela chora, meu Deus, porque ela foi condenada, e ela está sofrendo por causa desta condenação. Todos a condenam, mas ela não teve, meu Deus, a oportunidade de apresentar a sua defesa. Ninguém, meu Pai, ninguém deixou. Só uma parte aqui foi ouvida. No nosso tempo, na nossa lei, o juiz não pode julgar uma causa assim. Então, falando disso, trazendo no campo espiritual, esse julgamento não pode ser feito. A tua palavra não aceita isso. Não aceita, porque a tua palavra não aceita injustiça. A sua palavra e esta lei é ligada. Nada neste mundo foi feito senão pela permissão do Senhor. Se o Senhor tem permitido, e a nossa lei, meu Deus, elaborada, não é para prejudicar, mas tem muita gente sendo prejudicada. E existem leis erradas, leis falsas, enganadoras, e a tua palavra diz que o Senhor não aceita, não concorda com as leis enganadoras, as leis que prejudicam os homens. E quantos maridos, esposas, criam leis dentro de suas casas só para beneficiar a si mesmo? Deus, eu quero te pedir, olha para a tua igreja, olha para o teu povo. Tem muita gente como os sacerdotes da época, trazendo esta pessoa para um julgamento, mas já é para condenação, não dando a permissão, não dando, meu Pai, a condição de se defenderem. Quantas pessoas estão aqui agora, os que estão me assistindo, estão com as algemas nos punhos, os grilhões nos pés, estão presos, amarrados, estão vivendo a dificuldades por causa de uma injustiça. Eu dizia no outro culto, no nosso tempo existem pessoas que estão presas injustamente. Não deram condição a essas pessoas de se defenderem. Ah, Deus forte, Deus poderoso, é no santo nome de Jesus de Nazaré, vem com a tua justiça. Faça justiça, meu Pai, em favor desta pessoa que está me assistindo. Faça justiça, meu Pai. Seja o juiz, seja o poderoso a esta. Não deixa, meu Pai, esta pessoa ser condenada. Não deixa, Senhor, livra, eu te peço. Estão aplicando, estão mostrando só uma coisa, está sendo aceita, mas o Senhor não aceita injustiça. Então ajuda esta pessoa agora. Ajuda, Senhor. A minha oração que eu fiz do monte, e que pessoas estão recebendo esta oração. Quantos estão se desviando, se esfriando na fé? Obreiros por aí afora, neste mundo, aqui, em todos os lugares, estão deixando de fazer a obra. Pessoas largando suas igrejas, largando o cristianismo, a verdade, caindo no mundanismo. Pai, o diabo está tocando, destruindo, porque só uma coisa está sendo apresentada, mas o Senhor é Deus, e eu quero levantar a minha voz aqui agora.
O Senhor não vai aceitar isso. O Senhor não vai aceitar. Se a nossa lei não aceita a falsa testemunha, não aceita, meu Deus, o vício, não aceita, meu Pai, o início de alguma coisa de uma forma errada, já nascendo com erro, o Senhor também não vai aceitar. Deus, eu repreendo, paraliso a ação do diabo na vida desta pessoa que me assiste, em qualquer lugar neste país, em o nome de Jesus, e amém.